No vídeo passado a gente falou sobre o Frank Ocean e agora a gente vai falar sobre o amigo dele. Como vocês pediram, no dossiê Farofa Conceito de hoje nós vamos falar sobre o Tyler, the Creator, que é cantor, rapper, compositor, produtor, diretor, ator, comediante e designer de moda. Já deixa o like no vídeo pro YouTube mostrar ele pra mais gente. Também se inscreve no canal pra não perder os nossos próximos lançamentos. Segue o Farofa Conceito nas redes sociais, o link pra elas tá aqui na descrição do vídeo. Assim como o link pro nosso podcast lá nas plataformas de streaming de áudio. Porque toda quinta-feira sai episódio novo, a gente fala sobre as músicas que foram lançadas no universo pop. E é bem legal de ouvir, é legal de se inteirar. Como eu já falei, o Tyler faz um monte de coisa, mas aqui a gente vai focar na trajetória musical dele. E não só musical, como também solo, tá? Porque a carreira dele, na verdade, começou lá em 2007, quando ele formou o grupo Odd Future com outros 3 rappers. Esse grupo Odd Future, depois o Frank Ocean entrou. De 2007 até 2009, ele não lançou nada solo. Só que aí, nesse ano, em 2009, lá no finalzinho, ele lançou Bastard, que é a primeira mixtape dele. E aí, aqui, pessoal, recado importante. Os primeiros 2 trabalhos dele têm influência de um gênero chamado horrorcore, que é um gênero que tem temas pesados, então pode ser um gatilho para alguns de vocês. É óbvio, a gente não vai falar sobre nada explícito aqui, a gente não vai entrar em nenhum tipo de detalhe sórdido, nem nada disso, não vai ser nada pesado. Mas eu vou deixar vocês à vontade para vocês clicarem na minutagem que tem aqui na descrição do vídeo e pularem logo pro terceiro lançamento dele, pro segundo álbum de estúdio. Eu vou dar um resumo, uma contextualizada para vocês não chegarem, cair de paraquedas. Mas tô avisando porque ninguém é obrigado, né? Então vamos lá! Pra você que não pulou o vídeo, Bastard é a primeira mixtape do Tyler, the Creator. E ela é uma mixtape no formato, mas o Tyler considera ela o primeiro álbum de estúdio dele. Apesar dela ter sido composta, produzida, tudo por ele, sozinho, lançada por ele, inclusive, de forma independente. Nunca foi colocada à venda oficialmente, ela foi disponibilizada para download gratuito. Então, todas essas coisas, como a gente falou no vídeo anterior, configuram uma mixtape e não um álbum oficial. E aí, como eu disse pra vocês, o Tyler escreve em todas as faixas da mixtape. Algumas ele escreveu sozinho, em outras não. E ele também produziu todas as faixas. E isso ele fez sozinho. E no contexto do universo dessa mixtape, é como se o Tyler estivesse numa sessão de terapia, na qual ele fala com um homem chamado Dr. TC, que é o terapeuta dele, e já dá indícios do que vai acontecer no primeiro álbum de estúdio dele, ou segundo, se você for o Tyler, que é o Goblin, que vai ser uma segunda sessão com esse terapeuta. Essa mixtape ela foi classificada como sendo um trabalho de hip hop alternativo, foi bem recebida pela crítica, especialmente a faixa French. E no álbum ele fala sobre uso de drogas, sobre cocaína, sobre estupro, e tem alguns termos bastante homofóbicos, então é um álbum que, como eu falei no começo do vídeo, é bem pesado. E ele é assim por conta das influências de horrorcore, que é um subgênero do trap que traz letras e traz imagens, simbologias de assuntos que são pesados, realmente, de terror, de horror movie, horror, gênero terror. Então, coisas sobrenaturais, coisas que psicologicamente são desagradáveis e perturbadoras. Isso é o que você encontra dentro desse gênero. Então é uma estética bem pesada, como eu falei antes, e são letras um pouco explícitas. E aí lá em 2011, 2 anos depois de sair esse primeiro álbum, o Bastard, ele lançou, de fato, o primeiro álbum de estúdio oficial dele, chamado Goblin. Esse álbum veio depois da Odd Future assinar um contrato de distribuição com a Sony. Então, o contrato foi assinado pela Odd Future, mas também pelo Tyler. E aí ele conseguiu uma gravadora dentro da Sony pra lançar esse álbum, que foi a Excel Records. A Excel Records, pra quem não sabe, é uma gravadora britânica, é a mesma gravadora da Adele. E esse álbum, o Goblin, segue na mesma linha de horrorcore do Bastard. É um outro projeto de hip hop alternativo, e ao longo das faixas a gente vai descobrindo que o Dr. TC, que tá presente de novo nesse álbum, ele é na verdade a consciência do Tyler, e tudo que a gente ouviu, todas as personagens com as quais o Tyler se comunicava no álbum, se referia no álbum, são na verdade criações da cabeça dele. O trabalho estreou em 5º lugar na Billboard 200, que é a parada oficial de álbuns dos Estados Unidos, e foi bem recebido pela crítica de novo. Só que, um pequeno update,
O Tyler, em 2018, disse que odeia o Goblin, que ele acha esse um álbum horrível e que das 15 faixas que ele lançou, ele só manteria 7 se ele tivesse que lançar esse álbum de novo. Então, menos da metade do álbum pra ele se salva. Se você clicou na minutagem, olá, seja bem-vindo, junte-se a nós. O que eu falei até agora foi que o Tyler lançou 2 álbuns. Na verdade, o primeiro é uma mixtape chamada Bastard. E o segundo é o álbum oficial dele, chamado Goblin. Os dois são álbuns de hip-hop alternativo, com letras um pouco pesadas e estéticas um pouco pesadas, porque eles têm essa influência do horrorcore, como eu disse anteriormente. E pro terceiro trabalho dele, pro segundo álbum de estúdio oficial do Tyler, chamado Wolf, e que saiu em 2013, 2 anos depois do Goblin, ele decidiu que ele ia mudar a temática, mudar o tema, porque ele tinha se cansado de escrever sobre os temas do horrorcore. Agora, segundo ele queria fazer música para as pessoas se drogarem enquanto ouviam, algo meio hippie, algo um pouco, na verdade, bem menos pesado do que o que ele tinha feito antes, e com temas diferentes, falando um pouco mais sobre o fato dele ter ganho dinheiro, dele poder comprar as coisas agora, poder ter luxos na vida dele. Então, realmente, ele já tinha dito, neste álbum eu vou ostentar e falar sobre coisas que não necessariamente são sérias ou reais. O Wolf, que é o nome desse álbum, do segundo álbum do Tyler, é um álbum conceitual. E eu acho que a gente já explicou isso no podcast, mas talvez não. De qualquer forma, explico aqui de novo. Álbuns conceituais, quando você pega no inglês especialmente, ou em matérias internacionais, não é a mesma coisa que a gente entende aqui como conceitual no Brasil, no Twitter, entre os gays. Porque álbuns conceituais, na verdade, são álbuns que contam histórias, que têm um tema em comum, eles têm um tema central, e todas as faixas do álbum, elas giram em torno desse tema. Então, um álbum conceitual, por exemplo, é o caso do Milo Zyloro, do Coldplay. E é o caso do Wolf, que vai contar a história do Wolf, do Sam e do Salem, que são 3 personagens criados pelo Tyler pra conseguir escrever esse álbum e contar essa história. Não é o álbum Madame X da Madonna. Ok, gays? Quer dizer, aqui é, mas no mundo, não, o álbum da Madonna não é conceitual. Ele é um conceitão, mas não é conceitual. E aí, como eu disse pra vocês, a gente vai passar pela história desses 3 personagens enquanto a gente ouve o álbum, o Wolf, o Sam e a Salem. E também a gente ouve pela última vez até agora uma participação do Dr. TC nas faixas. Na verdade, na última faixa. E aí, nesse álbum, ele traz temáticas que são um pouco mais pessoais, ao mesmo tempo que são um pouco mais despretensiosas também. Tem uma música nesse álbum que foi feita, por exemplo, como uma dedicatória pra bicicleta dele. Mas tem uma outra música nesse álbum que fala sobre o fato dele nunca ter conhecido o pai nigeriano dele. E ele ter essa vontade de saber quem é o cara e, enfim, trocar uma ideia. Também fala sobre problemas familiares e sobre os problemas que os amigos dele estavam passando na época. Esse álbum estreou em 3º lugar na Billboard 200 e também foi bem recebido pela crítica. Ah, e eu esqueci de falar, mas de novo, mais um projeto de hip-hop alternativo, só que dessa vez sem influências do horrorcore, como a gente viu antes. Como hoje a gente teve muito conceito, a gente explicou o que é horrorcore, a gente explicou o que é álbum conceitual, e vocês estão aí achando que meu Deus, esse homem só faz álbuns de hip-hop alternativo, nada mudou. Eu vou deixar a segunda parte do vídeo pra semana que vem, pro domingo que vem. Então se inscreve no canal pra não perder, porque fica muito, muito, muito legal e interessante. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse. E eu espero que vocês voltem aqui na semana que vem, porque a gente vai chegar no último lançamento dele, o Igor, que é um álbum que tá incrível. É um álbum que ganhou Grammys, foi indicado a Grammys. E que levanta algumas discussões diferentes e traz à tona algumas coisas que antes o Tyler não falava. Gente, eu não quero ficar dando spoiler. Então, assim, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo também. E até semana que vem!